Será que foi Maria mesmo que pisou na cabeça da serpente? Como afirma a seita do catolicismo romano? Iremos ver agora. Amém. Maria esmaga a cabeça da serpente. É dito nos sites católicos apologéticos que Maria é a mulher que esmagou a cabeça da serpente, na descrição de Gênesis 3:15, onde a maioria das versões católicas vertem o texto da seguinte forma: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Esta, segundo os católicos, se refere a Maria. É claro, o texto, na visão de alguns católicos mais animados, significa nada mais e nada menos do que isso: porei ódio entre ti, a serpente, e a mulher, Maria, entre a tua descendência, os protestantes, e a descendência dela, os católicos. Esta, Maria, te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15, na Bíblia dos Sonhos dos Católicos. Sim, é isso aí. Para os católicos, Deus estava profetizando o surgimento do protestantismo em Gênesis 13:15. E, baseado nisso, eles dizem que os protestantes são os filhos da serpente e eles são os filhos de Maria. E tome muito cuidado para não duvidar ou questionar essa interpretação maluca, senão eles vão dizer que você odeia Maria, que é filho da serpente que está pisando no calcanhar dela. Tome muito cuidado. Embora eu geralmente não desperdice o meu tempo para ficar refutando maluquices, prefiro refutar argumentos do que especulações baratas. Cabe ressaltar aqui que o original hebraico traz ele não ela, que feriria a cabeça da serpente. A versão bíblica LTT, Bíblia literal do texto tradicional, que verte o texto hebraico da maneira mais literal possível, diz: em hebraico, é ele, masculino. Portanto, é o semente, o Cristo, de Eva, e não ela. Por isso, como está no masculino, e não no feminino, a tradução correta da passagem seria este te ferirá a cabeça, e não está te ferirá a cabeça. Muitas traduções católicas vertem o texto desta forma, como por exemplo, Bíblia Católica de Jerusalém, espanhol. Enemistade pondré entre ti la mulher, y entre tu linhagem e y sua linhagem. Eu te pisará a cabeça mientras seixas teu su calque. Gênesis 13:15. New American Bible, versão católica. You will put me between you and your and between your offspring you will strike at your head, will you strike at his heel. Gênesis 13:15. Revisa Standard Version, versão católica. You will put me between you and your and between your seed, e shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Gênesis 13:15. Christian Community Bible, versão católica. You will make your enemies, you and your offspring and offspring. You will crush your head and you will strike his heel. Gênesis 13:15. É o livro del pueblo de Deus, versão católica. Pondré enemistade entre ti y la mulher, entre tu linhagem e y é o suyo. Eu te aplastará a cabeça y teu lhe sexarás el talón. Gênesis 13:15. La Santa Bíblia, versão católica. E eu pongo enemistade entre ti y la mulher, entre tu linhagem e y é o suyo, eu te aplastará a cabeça y teu solo tocará su calcanhar. Gênesis 13:15. Vale ressaltar que as outras traduções católicas em língua inglesa de maior respeito, que não traduzem por ele, traduzem por it, que é um pronome neutro, tal é o caso da King James e da New Jerusalem Bible. Apenas algumas poucas versões que traduzem por ela, contra o original hebraico, cujo pronome tanto da semente quanto de quem iria ferir a cabeça da serpente está no masculino. Ou seja, não se aplica a Maria ou a qualquer outra mulher, mas a um homem, o Messias. O texto segundo a ordem literal diz: e inimizade, colocarei, entre ti, e entre, a mulher, e entre, a tua semente, e entre,
semente dela, ele, te esmagará, cabeça, e tu, lhe esmagarás, calcanhar. Nós temos os seguintes pronomes em hebraico: Ani e Anoque, eu. Ata, tu, masculino. At, tu, feminino. U, ele. I, ela. Ananu e Nanu, nós. Atem, vós, masculino. Atem, vós, feminino. Em Ima, eles. Em Ina, elas. O texto no hebraico diz: Veba azit ben kubenais albezarakal bezarauenzo pecarros vetates o penuaque ebesse. Gênesis 13:15. Portanto, é ele e não ela aí, que esmaga a cabeça da serpente. Gênesis 3:15 é conhecido na erudição como proto-evangelho, sendo a primeira menção de Yeshua na Bíblia. Tendo em vista o que o original hebraico nos diz, fica claro que é Jesus quem esmaga a cabeça da serpente, e não Maria. E como foi que Cristo obteve essa vitória sobre a serpente? Paulo responde isso em Colossenses 2:14-15. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2:14-15. Quem foi que tirou do meio de nós a cédula que nos era contrária? Maria. Não, Jesus. Quem foi que cravou na cruz e riscou a cédula de ordenanças? Foi Maria. Não, Jesus. Quem foi que despojou os principados e potestades? Foi Maria. Não, Jesus. Quem foi que expôs publicamente os principados e potestades? Foi Maria. Não, Jesus. Quem foi que triunfou em si mesmo contra Satanás? Foi Maria. Não, Jesus. Portanto, quem foi que esmagou a cabeça da serpente? Foi Maria. Não, Jesus. Diante de todo o contexto, fica óbvio que aquele que triunfou sobre os principados e potestades, os despojando e os derrotando, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os católicos, de tão espiritualmente cegos que já ficaram, querem tirar este papel de nosso único Senhor e entregá-lo a Maria. Isso não é apenas uma exegese falida, deturpada e cômica, é também um ultraje e uma total blasfêmia contra a obra de Cristo em ter realmente triunfado sobre a serpente. Ao invés de Paulo ter citado Maria como sendo aquela que esmagou a serpente, tendo triunfado sobre os principados e potestades, demônios, ele aponta unicamente Jesus Cristo, o nosso Senhor, como tendo efetuado esta missão. Aliás, Maria nem sequer aparece nas epístolas de Paulo, pois este não cita Maria em lugar nenhum de suas cartas. Sendo assim, chega a ser ridículo interpretar a mulher ali no texto como sendo uma referência a Maria, e mais ridículo ainda dizer que foi ela quem esmagou a cabeça da serpente. A serpente é Satanás, A.22, e quem triunfou sobre Satanás não foi Maria, mas Jesus, CL.22.14,15. Jesus triunfou sobre a serpente e esmagou-a, ao morrer na cruz, conseguindo despojar os principados e potestades, e riscando a cédula deles que nos era contrária. O máximo que Satanás, a serpente, foi capaz de fazer com Cristo foi feri-lo no calcanhar, GN.32.15, isto é, fazê-lo sofrer. De fato, Jesus, e não Maria, passou pela via dolorosa, carregou a sua cruz, levou chibatadas pelo exército romano com flagelo romano, foi coroado com uma coroa de espinhos na cabeça, foi pendurado numa cruz, teve as suas mãos e seus pés pregados, até entregar o Espírito ao Pai. Quem foi que sofreu tudo isso por nós? Foi Maria. Não, Jesus. Portanto, quem foi que teve o calcanhar ferido? Foi Maria. Não, Jesus. Foi Jesus quem sofreu tudo isso, e ele quem executou a plena vitória na cruz do Calvário contra a antiga serpente, Satanás, junto a seus principados e potestades. Interpretar que tudo isso se refere a Maria não é somente um atropelamento em cima do original hebraico, mas é também um disparate contra a exegese, contra as santas escrituras e contra a obra de redenção de Cristo Jesus. O texto, portanto, está falando nada mais do que isso. E porém inimizade entre ti, a serpente, Satanás, e a mulher, Eva, e entre a tua semente, inimigos de Cristo,
e a sua semente, cristãos. Este, Cristo, te ferirá a cabeça, e tu, Satanás, lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Isso se chama nada mais senão exegese bem feita. No hebraico, na Bíblia e no contexto, não há espaços para as maluquices interpretativas católicas. A mulher, em todo o contexto, é uma referência a Eva, vs. 13:16. Deus estava falando diretamente a Eva no verso 13, e continua falando claramente sobre a mulher Eva, logo no verso seguinte. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gênesis 13:16. Seria um devaneio interpretar que mulher aqui não significa Eva. Senão o texto ficaria assim. E a Maria disse: multiplicarei grandemente a tua dor. É óbvio que essa mulher, de que todo o contexto fala, é uma clara referência a Eva. Deus se refere diretamente a Eva por mulher no verso 13, quando diz: e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Gênesis 13:13. E faz a mesma coisa logo em seguida, no verso 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 13:15. E volta a fazer a mesma coisa no verso seguinte. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gênesis 13:16. Portanto, quem é essa mulher em todo o contexto? A resposta é óbvia: Eva. Seria incoerente e maluco que Deus estivesse falando a Eva como mulher no verso 13, para logo em seguida continuar usando este mesmo substantivo no verso 15, só que já não é mais Eva, mas Maria. Só que aí logo em seguida este mesmo substantivo aparece de novo, só que aí não é mais Maria, aí é Eva mesmo. E depois? Enfim, acho melhor deixarmos os devaneios católicos de lado. É mais sensato me preocupar com coisas sérias do que com os argumentos católicos. A mulher, obviamente, é uma referência clara e direta a Eva, e não a Maria. Deus disse que haveria inimizade entre a serpente, Satanás, e a mulher, Eva, e entre a semente da serpente, os seguidores de Satanás, e a semente de Eva, seguidores de Cristo. A semente de Eva refere-se aos descendentes dela, em direto contraste e oposição à semente da serpente. Trata-se não somente de Maria, mas de todos os cristãos. Ou será que Satanás só é inimigo de Maria? É claro que não. Satanás é inimigo de todos os cristãos, e faz guerra contra nós a todo instante, como um leão preparado a nos tragar. 1 Pi.58. Portanto, a inimizade que trata o texto não se refere a apenas uma única pessoa, como Maria, mas a muitos, a todos os cristãos, que são perseguidos por Satanás. Se em ambos os casos a referência fosse a Maria, o texto ficaria sem nexo e sem sentido algum, pois tanto a mulher como a descendência da mulher seria exatamente a mesma coisa, Maria. É óbvio que a descendência de algo tem que ser maior e mais abrangente do que este algo. O texto trata primeiramente da mulher, falando diretamente de Eva, e depois da semente de Eva que é perseguida pela semente de Satanás, o que só pode ser uma referência aos cristãos. E, em seguida, o pronome masculino e pessoal este ele, deixa claro e evidente que um único homem, Cristo Jesus, iria derrotar a serpente, o que aconteceu de fato na cruz do Calvário. Essa é a exegese simples, lógica e coerente do texto, que não apela para fanatismos católicos de querer enxergar Maria em tudo quanto é lugar da Bíblia onde ela não aparece, e de querer deturpar a lógica e a hermenêutica para atingir este fim. Finalmente, vale a pena passarmos aquilo que o próprio Papa João Paulo II disse a este respeito. Na audiência geral de 25 de janeiro de 1996, o Papa João Paulo II disse: os exegetas são agora unânimes em reconhecer que o texto do Gênesis, segundo o original hebraico, atribui a ação da serpente não diretamente à senhora, mas à sua descendência. Papa João Paulo II, audiência geral de 25 de janeiro de 1996. E na audiência geral de 24 de abril de 1997,
João Paulo II foi além e disse: Jesus, na cruz, não proclamou formalmente a maternidade universal de Maria, mas instaurou uma relação materna, consagrada entre ela e o discípulo preferido, cf. Observatório Romano 24 de abril de 1997. Essas fontes são confirmadas pelos próprios sites católicos. Caso alguém queira conferir, é só clicar aqui. Portanto, o próprio Papa infalível João Paulo II declarou abertamente que há unanimidade entre os exegetas que o texto de Gênesis 13:15 não é uma referência direta a Maria, mas sim uma referência à descendência dela, isto é, Jesus Cristo, ou os cristãos de modo geral, e isso apoiado pelo original hebraico. Isso prova que até o próprio Papa sabe que a interpretação que alguns católicos têm a este respeito, dizendo que se trata de Maria, não é vinda de exegetas ou eruditos bíblicos, mas somente de um povinho constituído de blogueiros e orcuteiros, que nunca aprenderam exegese, que são sensacionalistas e que forçam as interpretações de um texto bíblico ao seu bel prazer, não tendo qualquer compromisso com a verdade. Os exegetas e apologistas de verdade, como o próprio Papa disse, são unânimes em reconhecer que o texto nem de Maria está falando. Deixemos que o próprio Papa João Paulo II refute tais indivíduos. A paz do Senhor Jesus. Amém.